Hello, everyone. I hope you're all doing pretty well. This is Samuel speaking, as you can see, and here we are again for another English class. Today is our second lesson, okay, a nossa segunda aula about how we can describe people's appearance in English, sobre como descrever a aparência das pessoas in English, okay? So we have already had our first class on vocabulary, okay? And in today's lesson, our focus is on structure. We are going to be talking about the three main verbs we can use to describe people's appearance. So, o foco da aula é falar sobre os três principais verbos, ok? That we can use to describe people's appearance, que nós podemos usar para descrever a aparência das pessoas. Vocês vão ver comigo que são essencialmente três verbos, ok? Que nós usamos nas frases quando descrevemos as pessoas, a aparência delas. Well, guys, so just give me some time so that I can present my board to you, okay? I think it will appear on your screen in a few seconds. I think you can already see it, okay? So here I have our topic. So as I was saying, como eu dizia, né? In today's lesson, we are going to be talking about the main verbs we used to describe people's appearance. Os principais verbos usados para descrever a aparência das pessoas, ok? Eu já vou adiantar para vocês que são três, ok? So, there are three verbs that we use when we make sentences describing people, ok? E na aula de hoje nós vamos aprendê-los. Como usar, nós vamos ver exemplos e tudo mais, ok? So, pay attention to my question now. What are they? What are they significa quais são eles, tudo bem? Então, nós vamos aprendê-los agora, ok? Quais são esses três verbos that we use to describe people's appearance, ok? Então, nós vamos estudá-los, pessoal, um por um, tudo bem? Mas, inicialmente agora, eu vou mostrá-los todos de uma vez para vocês. So, the first verb we are gonna learn is the verb to be, ok? Vocês vão ver que a gente usa muito o verbo to be para descrever a aparência das pessoas. The second one is the verb to have, okay? So, can you see? I already have two verbs here, the verb to be, the verb to have. And when we are describing people's appearance, muitas vezes we also use the verb to wear, okay? So let's learn their translation, okay? The first thing you have to know is their translation, okay? So the verb to be is very simple, right? I think you are all familiar with the verb to be. Todo mundo já conhece o verbo to be, né? The verb to be significa ser or estar, ok? Ser ou estar. The verb to have significa ter, ok? This is a very simple verb to. And the verb wear significa usar, usar, ok? So when we are describing people's appearance, you are gonna see that these three verbs will always be there in one or two of our sentences, okay? So, when we talk about people's hair, for example, quando a gente fala do cabelo das pessoas, a gente pode falar: ah, fulano tem cabelo liso, tem cabelo cacheado, tá vendo, ó? Eu uso o verbo ter. Eu posso falar que fulano usa óculos, usa aparelho dentário. Can you see? It's also possible to use wear, usar. And especially when we are talking about people's body shape, né, quando está falando do corpo da pessoa, é muito comum que a gente diga coisas do tipo, ah, fulano é gordo, é magro, é baixo, é alto, falando da estatura, né? So we are gonna use the verb ser também, ok? And estar, for example, ah, fulano está um pouquinho acima do peso. Entenderam? So these three verbs here, the verb to be, the verb to have, and the verb to wear are essential, okay, when we make sentences to describe people's appearance. So in today's lesson, we are going to be studying all these verbs, okay? Now, we are going to
go one by one, ok? Por I'm gonna start here with the verb to be, ok? Samuel, o que eu tenho que saber a respeito do verbo to be? Bom, pay attention, guys. The first thing you have to know is how to conjugate the verb. You have to know the verb to be in the present. So you have to know its forms, né? As formas do verbo to be in the present. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar é como conjugar o verbo to be. Para conjugar um verbo, nós precisamos dos sujeitos, né? Eu, você, nós e assim por diante. So pay attention. The verb to be in the present tense, ok? The verb to be in the present tense se divide em três formas, ok? So bear that in mind. Gravem isso, né? Mantenham isso na cabeça de vocês, ó. When we conjugate the verb to be in the present, the verb to be will be divided into three forms. So, in the present tense, okay, I have am, is, and are. O que você tem que saber? Você tem que saber qual forma combina com cada sujeito. So, se eu for conjugar o verbo to be no present tense, eu tenho que saber fazer aqui as devidas combinações. So, I think that you are very familiar with this structure here, because this is very simple, right? Então, pay attention. Como que eu faço as combinações? Very simple, ok? Olha, com eu digo I am. Com você, eu digo you are. Com he, she, and it, eu digo is, né? So, I say he is, she is, and it is. E aqui no plural, ó, we, you, and they, I'm gonna use the form are. A gente usa a forma are. Então vejam, o que você tem que saber é, no presente o verbo to be se divide em três formas, e você tem que saber qual dessas três formas se encaixa com cada pessoa aqui, tá bom? So, this is the verb to be in the present, tá bom? Para facilitar a minha vida, eu já tenho aqui o verbo to be conjugado no presente, tá bom? Para eu ganhar velocidade. So, pay attention. As combinações, pessoas, ficam assim, olha, tá bom? Vou apagar esse aqui agora. Take a look. This is the verb to be in the present, ok? Deixa aqui, in the present. Take a look. Olha só, ele fica assim, ó. So I say, I am, you are, he is, she is, e assim por diante. O que você tem que saber? Tradução. Então, como é que eu traduzo? Então, o que significa I am? Do you remember? The verb to be can be translated as ser ou estar, right? Isso quer dizer que I am pode significar eu sou, mas também pode significar eu estou. It will depend on the context. O contexto vai dizer para você qual que é a tradução, tá bom? Então, a mesma coisa acontece com as outras pessoas. Por exemplo, ó, you are. O que é you are? You are é você é, or você está, ok? E assim você vai traduzindo, tá bom, pessoal? As pessoas que nós vamos usar para descrever aqui pessoas, né, no nosso caso, na aula de hoje, são os pronomes he and she, porque a gente vai aprender a descrever pessoas. Então eu vou falar, ele é alto, ela é baixinha, ela é gorda, ela é magra, e assim por diante. So, lembrem-se, como é que eu falo ele é? In English I say he is, tudo bem? Mas lembrando, he is também significa ele está. E assim por diante, tá bom, pessoal? Não vou entrar em detalhes, não vou ficar traduzindo todas as formas aqui. So I'm going to write here, etc. Okay? I just want you to understand that this is how we conjugate the verb to be in the present. Professor, por que isso vai ser relevante na hora de descrever pessoas? Very simple, guys. So pay attention. O verbo to be é um dos verbos que a gente usa para descrever pessoas. Então, for example, take a look at this picture here. I have here two men. Can you see? I'm gonna call them George and Edward. Okay, so I have here George. Let's imagine that this man here is George. Okay, and the other one, the tall one, is Edward. Okay, so I'm gonna call the other one Edward. Just a moment. So take a look. Imagine that I am
talking about them, ok? I am comparing them. Eu vou compará-los, ok? O que eu posso dizer a respeito deles? Olha, o George é baixo. As you can see, o bar, ele é short. Can you see? Baixo em inglês é short, ok? Let me change the color here. So, take a look. George é short. Como é que eu falo que George é baixo? Ó, George não é ele? Com ele eu uso is. Então fica, ó, ele é baixo, ficaria George is short. Ó, George is short. Ao passo que Edward é alto. Samuel, how do I say alto in English? Alto is tall, ok? Ó, tall. Como é que eu falaria Edward é alto? Very simple. In English, you are gonna say Edward is tall. Can you see? Edward is tall. De onde você tirou esse is, professor? Bom, é como eu digo em inglês, ó. Ele é. He is tall. And here, George is short. Tá vendo? O verbo to be, portanto, é um verbo essencial quando nós estamos descrevendo pessoas, tá bom? Aqui eu estou falando da estatura das duas pessoas, certo? Mas eu poderia falar sobre o corpo delas, né? Um pode ser magro, o outro pode ser gordo, ok? So take a look at this other picture I'm gonna show you now. Take a look. Here I have two other men, okay? I'm gonna put the picture here on the right, okay? So here I have two other men, and if I compare them, I can see that they have different body shapes, okay? O corpo, né, é diferente, ó. This man here on the left, o homem à esquerda, I'm gonna write here, on the left. On the left, pessoal, significa à esquerda, tá? E eu vou identificar o outro homem como on the right. On the right significa à direita, ok? So, olha só, imagine que eu estou comparando os dois e eu falo assim, ó, o homem à esquerda é gordo e o homem à direita é magro. So, how do I say gordo in English, Samuel? I say fat, ok? You all know that. How do I say magro? Well, there are many words we can use to say magro, okay? But I'm gonna use here the word thin. Magro, thin, ok? Então vamos lá. Take a look. Como é que eu falo o homem à esquerda é gordo ou está gordo? In English, I'm gonna say the man on the left is fat and the man on the right is thin, ok? So, tá vendo, ó? The man on the left, o homem à esquerda, is fat. The man on the left is fat. Ao passo que the man on the right is thin. The man on the right is thin. Eu só quero, pessoal, que vocês reparem aqui na estrutura que eu estou usando, tudo bem? I just want you to pay attention to structure, right? So, I want you to pay attention to the use of the verb to be here. Ó, o uso do verbo to be seguido de um adjetivo, né, para descrever a aparência da pessoa, ok? Well, very simple, very important, okay? Now, pay attention. I was talking about the verb to be in the present tense, okay? It's also possible to have contracted forms. Ó, contracted forms. O verbo to be apresenta contrações. Então, como são as contrações, professor? Olha, I am pode ser contraído assim, olha, am. É a mesma coisa, tá, pessoal? A diferença é que essa segunda forma é uma contracted form, uma forma contraída, ok? So, for example, ó, se eu for falar assim para vocês, eu sou alto, eu posso falar I am tall. Ou então, eu posso falar assim, ó, contraindo, I'm tall. Essas formas contraídas, I'm tall, são mais usadas no linguajar oral, né, na fala, quando as pessoas estão falando, tá bom? So, I'm just showing you that you can write either way. Você pode escrever do jeito que você achar melhor, ok? You decide, ok? Well, now I'm gonna show you all the contractions, ok? Para ganhar velocidade, eu também já as tenho aqui separadas, ok? Então, olha só. I have here the verb to be, ok? I'm gonna show you now todas as contrações do verbo to be. Tá vendo aqui, ó? Essas formas aqui
I am, you are, he is, e assim por diante, ó, elas podem ser abreviadas, digamos assim, elas podem ser contraídas, ó. Então, I am fica am, you are fica you are, fica your, tá bom? He is fica his, só tem uma leve diferença na pronúncia. This is the affirmative structure, tá vendo? E eu também posso usar frases com o verbo to be na negativa, tá bom? Só lembrando, ó, bem rapidamente aqui, o verbo to be na negativa fica I'm not, you aren't, he isn't. É só você pôr a palavra não depois do verbo to be, tá bom? Então, por exemplo, ó, ele não é baixo, ó. Ele não é baixo. Como é que eu digo ele não é baixo? Bom, em inglês, ele não é he isn't. Então ficaria he isn't short. He isn't short. Imaginem que alguém esteja falando assim, ele é bem baixinho, na minha opinião. Aí eu vou e digo a pessoa e falo assim, não, ele não é baixo, ó. No, he isn't short. Ele é de estatura média. He isn't short. He is de estatura média, tá bom? Seria um exemplo de frase negativa, tá bom? Bom, eu não vou entrar em detalhes, eu só estou mostrando para vocês como seria a forma negativa e a forma contraída, tá bom? Now, pay attention. Very important now, okay? So, I have here the verb to be in the present, okay? Normalmente, quando a gente descreve alguém, a gente descreve no presente, but, pay attention, sometimes we contrast the person's appearance now and then. Então, às vezes, a gente tem uma imagem de antes e depois e contrasta a pessoa. Então, por exemplo, ó, eu posso ter o hoje, o now, e eu posso ter o then, que é o antes, como a pessoa era antes, tá bom? Então, para você falar do antes, você tem que saber conjugar o verbo no past tense, no passado, né? Então, por exemplo, ó, imaginem que hoje a pessoa está muito em forma, mas no passado não estava. A pessoa no passado era um pouquinho obesa. Quando você vai descrever, você pode fazer essas devidas adequações de tempos verbais, tá bom? Eu só estou mostrando para vocês isso porque eu vou falar agora para vocês a respeito do verbo to be no passado. Como que é o verbo to be in the past tense? Quais são as formas dele no passado, tá bom? Então, olha só. Very simple. Para vocês lembrarem, é só decorar assim, ó. O am e o is, ok? E o are são as formas do verbo to be no presente, right? This is what we have here, olha. Quando a gente fala do passado, pay attention to what I'm gonna do now. As formas am e is, no passado, se transformam em was. E a forma are, no passado, se transforma em were. Pay attention to pronunciation. I say were, okay? So, I just want you to remember this information here, okay? So, take a look. I'm gonna show you now the verb to be in the past tense, okay? So, the verb to be in the past tense. Onde no presente é am, no passado fica was. Então, por exemplo, ó, ali no presente vocês não estão vendo o que é I am? Então, no passado, como é que eu vou dizer? No passado, eu vou dizer I was. I was. Então, recapitulando, ó, eu estou dizendo que no passado, o verbo to be se divide em duas formas, que são as formas was e were. Ok? Ó, were e was. O was corresponde às formas de presente am e is. Então, onde no presente é am ou is, no passado vai ficar was. Olha só, tá vendo aqui? I was, he was, she was, it was. Onde no presente era o verbo are, no passado vai ficar were, como tá aqui, ó. We were, olha aqui, no presente era we are, nós somos. No passado fica we were, nós éramos, nós éramos. Aí, logicamente, você faz a tradução no passado, ok? So, basically, this is what you have to know. This is what you have to memorize. This is what you have to understand, ok? So,
vamos ver a praticidade disso, olha só. Como eu falei, muitas vezes a gente tem que comparar como a pessoa é hoje e como ela era no passado. Então, por exemplo, como é que eu falo, por exemplo, assim, Tom está magro, ponto. Como é que eu falo, Tom era gordo, ponto. Tá vendo, ó? Imaginem que hoje, no presente, ele está magro. Então, ó, today, né? Eu vou por aqui now, tá bom? Ó, now, né? Hoje, no presente, na atualidade, Tom está magro. But then, pessoal, eu vou escrever aqui de novo, ó. Then significa lá no passado. Then é em alguma época do passado, tá bom? Antes. Então, then ele era gordo. Vamos imaginar que na infância ele era gordo, mas hoje ele está magro. Então, olha só, como é que eu falo ele está magro? In English, I'm gonna say he is thin, né? Então eu posso escrever o nome dele mesmo. Tom is thin. Tom is thin. Estou usando o verbo to be no presente, tá vendo? E no passado, professor? Bom, a forma do verbo to be combina com is, com o he, né? É o is. No passado, o is fica was. Então, como é que eu digo era, professor? Em inglês eu vou dizer Tom was fat. Tom was fat. Então, reparem aqui no que eu fiz, pessoal. Olha só. Eu tenho aqui o está, é o is. Aqui eu tenho o era, que é o was. Tudo bem? E assim por diante, tá bom? Vamos pegar aqui o exemplo de nós, ó. We are, nós estamos, vamos supor, um pouco acima do peso, ó. Overweight. We are overweight. Nós estamos acima do peso. Vamos supor que nós fizemos dieta e agora estamos super fit. Mas antes nós estávamos acima do peso. Como é que eu falaria assim, ó? Nós estávamos acima do peso. Mas agora não mais, ó. We are overweight é no presente, ó. Nós estamos acima do peso. Tá no presente, ó. We are. E no passado, como é que eu falo nós estávamos? Bom, é só você lembrar. No presente eu digo we are, mas no passado eu tenho que falar we were. Ó, we were. Então, nós estávamos acima do peso, em inglês ficaria we were overweight. Ó, we were overweight. We were overweight. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido isso. Gravem isso, tá bom? Eu já vou voltar aqui no verbo to be, but now we are gonna move on to another verb, okay? So this was the verb to be. Vou apagar aqui, tá bom? So just give me some time. And now we are gonna go to the second verb. Do you remember the second verb? Qual que é o segundo verbo que a gente usa para descrever pessoas? The second verb is the verb to have, okay? To have. Samuel, what does this verb mean? O que esse verbo significa mesmo? So, meaning, ó, significado. O verbo to have significa ter. Very simple, ok? A piece of cake, na verdade, né? Muito, muito mole isso aqui. To have. O que eu tenho que saber sobre o verbo to have? I have to know how to conjugate the verb. So, quais são as formas do verbo to have no present tense? Ó, present tense, no presente. Bom, no presente acontece a mesma coisa, né? A gente tem que pegar os sujeitos, eu, você, nós e assim por diante, e vai ficar assim, ó, eu tenho, você tem, ele tem, nós temos. How do I say that in English? Okay? Very simple, guys. Okay? So take a look. O verbo to have conjugado no presente fica assim, olha. Take a look. I have, you have. Aí quando for he, she ou it, prestem atenção porque o verbo muda, tá bom? Ó, quando for he, she ou it, vocês vão ter que usar a forma has, tá bom? Ó, quando for he, she ou it. Então, por exemplo, como é que eu digo eu tenho, professor? Ó, eu tenho cabelo preto. Ponto. Eu tenho cabelo preto in English is I have, né? I have cabelo preto é black hair. I have black hair. Em inglês, lembrem-se que o adjetivo vem antes do substantivo. É por isso que a palavra preto aqui vem antes da palavra hair, tá bom? Então, ó, I have black hair eu tenho
cabelo preto. E se eu estivesse falando da minha irmã, professor? Por exemplo, Melanie tem cabelo loiro. Ó, Melanie tem cabelo loiro. Vejam, eu estou falando ela, né? Da Melanie, ok? Ó, se eu trocasse aqui Melanie por ela, seria assim a frase, né? Ó, ela tem cabelo loiro. Vejam que eu tenho que tomar cuidado, porque quando o sujeito é ele ou ela, he ou she, ou it também, a gente não pode falar have, a gente tem que usar a forma has. Então, para eu dizer ela tem, eu teria que dizer assim, ó, she has blonde hair. She has blonde hair. Tá vendo, pessoal? She has blonde hair. Bom, basicamente é isso que você tem que saber. Como conjugar o verbo ter no presente, né? Como é que é o verbo ter no passado, professor? No past tense, no passado, é bem mais fácil que o verbo to be. Lembra que o verbo to be tinha duas formas, was e were, dependendo do caso? No caso do verbo have, não. O verbo have no passado, ó, so the verb have in the past tense, fica apenas com uma forma. É uma forma única, tá bom? Qual que é essa forma, professor? I'm gonna show you now, guys, so pay attention. The verb you're gonna use is the verb had, tá bom? Vou escrever aqui em caixa alta, ó, had. Então, o que significa had? Had significa tinha. Ó, deixar bem grande aqui, ok? So, in the past, you're gonna use the form had. Ó, the form had. Então, se eu estou comparando uma pessoa, o antes e o depois, né? O hoje e o antes, eu poderia falar assim, por exemplo, ó. Hoje ele tem cabelo longo, mas antes ele tinha cabelo curto, por exemplo. Tá vendo, ó? Hoje ele tem cabelo longo, mas antes ele tinha cabelo curto. So pay attention to this part here of the sentence. Ele tem cabelo longo. Can you see? This is the verb to have in the present. Can you see? Oh, I am using the verb to have here in the present tense, ok? No tempo presente, ó. In the present tense. But, pay attention, na segunda parte da frase, aqui na segunda oração, it's different, ó. Here, I have, ele tinha cabelo curto, ó. Aqui está escrito, então, ele tinha, e aqui está escrito ele tem, ok? Ele tem presente, right? Ele tinha é o past tense do verbo ter, ok? Ó, past tense do verbo ter. Professor, como é que eu faço para traduzir? Agora vocês já sabem, ó, como é que é ele tem? É he has. Então, hoje ele tem, ó, eu vou escrever direto ele tem. Então, bom, he has, ele tem long hair today, tá bom? But before that, ó, mas antes disso, but before that, ele tinha. Como é que eu falo ele tinha, professor? Bom, a gente usa o had para todas as formas, ó. I had, you had, he had, she had, it had, we had, they had. Então, o had a gente usa para todas as formas, para todos os sujeitos, quando o verbo está no passado. Não importa se é singular ou se é plural, tá bom? Então, embora no presente tenha essa divisão aqui de eu uso para he, she, it eu uso has, e para as demais pessoas eu uso have, no passado não. Então aqui, ó, ele tinha vai ser he has long hair, but before that he had, olha só, he had short hair. He had short hair. Ele tinha cabelo curto. Tá vendo? Eu vou aumentar aqui, I'm gonna make it bigger, okay? And I'm gonna call your attention using my highlighting pen. So here I have the past, okay? Oh, the past. And here I have the verb to have in the present tense, okay? Can you see? It's very important to know how to conjugate the verb in the present and in the past para você conseguir fazer esse tipo de contraste, tá bom? So, agora que vocês já sabem o verbo to have no presente e passado e o verbo to be no presente e passado, eu vou fazer aqui um exercício bem rapidamente com vocês, ok? So, pay attention. Olha,
I'm gonna show you a picture of a man, okay? A very beautiful man. You're gonna see him now. So take a look. This is the man I am talking about. Take a look at the picture of the man I'm talking about. Can you see? This is a lumberjack. I'm gonna call him Jack. Okay, so this is Jack. Okay, that's his name, Jack. Let's imagine that this is Jack now. Okay, so this is Jack now at the present moment. Okay, I mean 2000, 2021, né? Nós estamos em 2021, ó. 2021. This is Jack now. And by now, I mean 2021. How old is Jack today, Samuel? Jack is 31 years old. So let's imagine that this is his age, okay? Well, let's describe Jack. Vamos descrever o Jack? Olha só, vamos supor que ele tenha 1,83 m de altura, ok? So this is Jack. And he's 30 years old now, ok? Pay attention. Como é que eu falo? Ele é alto. Ponto. Eu vou fazer frases bem simples, tá bom? Ó, ele tem cabelo loiro. Melhor ainda, ó, ele tem cabelo loiro e longo. Ou então eu posso falar, o cabelo dele é loiro e longo, né? Ó, ele tem cabelo loiro e longo. Ponto. Outra frase, ó. Ele tem um corpo malhado, sarado. I'm gonna use here the word definido, ok? Ó, ele tem um corpo definido, ok? I'm just using these examples because I want you to pay attention to the use of the verb to be, tá vendo? And the verb to have. Tá vendo? Aqui tá tudo no presente because I'm talking about him now, ok? Ó, eu tô falando dele na atualidade, no presente, ok? Então vamos lá. Ó, eu posso falar outras coisas também. Vamos supor aqui que eu começasse assim, ó. Ele é magro e forte. Ó, ele é magro e forte, tá bom? Tá vendo? Ó, eu tô descrevendo o Jack. Ele é magro e forte, ele é alto, ele tem cabelo loiro e longo, ele tem um corpo definido. How do I say ele é magro e alto? Ó, ele é, he is. Magro é slim, ok? And strong. Slim é uma outra palavra para dizer magro, tá bom? A gente viu na nossa primeira aula de vocabulário. Então, olha só, pay attention. He is slim and strong. Tá vendo? Eu usei o verbo to be no presente. Ele é alto. Como é que eu digo ele é alto, professor? He is tall. Ele é alto. Como é que eu digo ele tem cabelo? Bom, agora o verbo ter já está aqui no quadro, ó, tá vendo? Como é que eu digo ele tem? He has. Então, ele tem cabelo longo, loiro e longo, vai ficar he has. Just a moment. Deixa eu arrastar aqui para digitar aqui em cima, pessoal. Ó, he has, ele tem, ok? Tá vendo? Eu tô usando o verbo to have no presente. He has. Lembra que eu falei que em inglês os adjetivos vêm antes? Então vai ficar assim, ó. Long, blonde, hair. He has long blonde hair. Long é comprido, longo. Loiro é blonde, ok? So, he has long blonde hair. Como é que eu digo agora ele tem um corpo definido? Ó, eu vou usar aqui para falar definido. A palavra corpo em inglês é body, tá bom? Ó, se escreve assim, body. I'm gonna make it bigger. Body é corpo. Como é que eu falo ele tem um corpo definido? He has. Atentem-se para o uso do verbo have, tá bom? No presente, ó, com ele eu digo he has, tô tirando daqui, tá vendo, pessoal? He has, ele tem. Então, he has um corpo definido. Lembra de novo, a palavra definida é um adjetivo, vai ter que vir antes da palavra corpo, vai ficar he has a fit body, um corpo definido. A palavra fit quer dizer definido, tá bom? So, he has a fit body, ele tem um corpo definido. So, this is Jack now, okay? Now, I'm gonna show you a picture of Jack then in the past, then sometime in the past, okay? So take a look.
eu vou mostrar uma foto dele no passado, para a gente poder contrastar o presente com o passado, tá bom? Então, olha só. Vamos supor que 20 anos atrás, tá bom? Em 2001, I'm gonna write here, 2001, 2001. Exatamente 20 anos atrás, tá vendo? Jack não era assim. Jack was different, okay? I'm gonna show you a picture of Jack when he was in 2001, quando ele estava lá em 2001, ok? So, I'm gonna show you a picture of Jack as a child, quando ele era criança, ok? So, take a look. Let's imagine that this is Jack, okay, in 2001. So, pay attention. As you can see here, there is a big difference, okay, when you compare Jack today, now, to Jack's appearance when he was a child. Tá vendo, ó? Quando ele era criança, ele era mais cheinho, tá vendo? Estava um pouco acima do peso, tá vendo? Ele já era loiro, né? Aqui você consegue ver os olhos dele, tá vendo? Here we can't see, but aqui eu poderia pôr assim, ó. Ele tem olhos azuis, ó. Ele tem olhos azuis. How do I say ele tem olhos azuis? Só para aumentar a frase aqui, ó, a descrição dele. In English, ó, ele tem. He has blue eyes. He has blue eyes. Ele tem olhos azuis. Poderia também inserir aqui na descrição do Jack today, né? Eu quero agora só contrastar o que é diferente, né? O que é diferente em relação ao atual. Então, olha só, no passado, ó, quando criança, aí eu vou descrevendo aqui o Jack, né? Eu poderia falar assim, ó, quando criança, ele estava um pouco acima do peso, tudo bem? E tinha cabelo curto. Essas são as diferenças, tá vendo? Aqui, ó, ele deixou o cabelo crescer, so he has long hair now. O cabelo continua sendo blonde, né? Mas as duas grandes diferenças são, ó, quando criança, ele era, eu vou pôr assim, ó, ele estava, tá bom? Porque foi apenas um estado temporário, ele estava um pouco acima do peso e tinha cabelo mais curto. Tinha cabelo mais curto. Ou simplesmente curto, tá bom? Eu vou pôr aqui só a palavra curto mesmo. Ó. Então vamos lá. Quando criança, ele estava um pouco acima do peso. Ele estava um pouco acima do peso e tinha cabelo curto. Tá vendo? Ó? When I contrast present and past, quais são as principais diferenças? Nos tempos verbais, obviamente. Ó. Aqui eu tô falando do presente. Então, ele tem, ele é. Tá vendo? I have to use the verbs in the present tense, okay? But when I am talking about the past, the biggest difference, né, a maior diferença vai ser que os verbos vão para o passado. É por isso, pessoal, que eu tenho que saber também conjugar o verbo no passado. Não adianta saber só o presente, tá bom? Como é que eu digo? Ó, no presente eu digo he is. Ó, no presente é he is, né? Que significa ele é ou ele está, tá bom? Ó, he is, ele é ou ele está, presente. Como é que eu falo ele estava? Lembra? O verbo is fica was no passado. Então eu falaria assim, ó, he was. Então essa parte aqui vai ficar assim, ó, he was. E já dá para você ver uma grande diferença. No presente é he is, né, aqui. No passado é he was. E tinha, professor, ó. No presente ele tem he has. E no passado, professor, ele tinha, lembra que eu falei? O verbo ter, ele se transforma nessa forma aqui, ó, vai ficar had, tá bom? Vai ficar had no passado. Então, para eu falar ele tinha, eu vou dizer he had. Simples assim, tá bom? Isso é só uma questão de prática. So, he had. Como é que eu falo, então? Quando criança, ele estava um pouco acima do peso e tinha cabelo curto. Então, vamos lá. Como é que eu digo acima do peso? In English, I use the word overweight, tá bom? This is the word you are gonna use, ok? Ó, overweight, acima do peso. Então, vamos lá. Quando criança,
Samuel, I don't know how to say quando criança. You know, guys, criança é kid, child, tá bom? Então, ó, quando criança, eu vou escrever assim, ó, as a child, tá bom? As a child, quer dizer, quando criança. Eu também poderia falar when he was a child, when he was a kid, tá bom? Também tá certo. Eu vou escrever assim, ó. As a child, ele estava um pouco acima do peso. Professor, não sei falar um pouco. Um pouco é a bit, ou então a little, ok? A little bit, ó. Vou deixar aqui em vermelho, ó. Então, a bit é um pouco, tá bom? A bit é um pouco. Só um segundo, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Just a moment. A bit é um pouco, tá? Então, ó, as a child, quando criança, e vou continuar a frase agora, ó. He was, porque eu estou falando do passado, a bit, um pouco, overweight. As a child, he was a bit overweight and ele tinha cabelo curto, ó, short hair. Tá vendo? Então, hoje, como é que é hoje? Hoje, ó, he has long hair. Tá vendo aqui, ó? He has long blonde hair. É o hoje, ele tem cabelo longo. Mas no passado, he had short hair. Ele tinha cabelo curto. Como é que é hoje no presente com relação ao corpo dele, ó? Ele está magro, né, ó? He is slim. Ele está magro e forte. He's slim and strong, né? Ele está todo musculoso aí. No passado ele estava como? He was a bit overweight. Can you see? It's very important to know how to conjugate the verb in the present and in the past, para você conseguir fazer esse contraste, tudo bem? Bom, acabamos então aqui o verbo to have e o to be, tá bom? Só deixe-me mostrar uma coisa. A gente usa o verbo have para falar dos olhos, né? Da pessoa, para falar do cabelo, mas não apenas isso. A gente também usa para falar que a pessoa tem, ó, a beard, que é uma barba, que a pessoa tem tatuagens, tipo a tattoo é uma tatuagem, tá bom? Então, vocês vão combinar o verbo have com essas palavras também, tá bom? Principalmente quando você descreve homens, né? Você vai usar beard, mustache, que é bigode, e assim por diante, tá bom? Então, é importante vocês entenderem o porquê que eu estou explicando para vocês essas coisas, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu mostrasse para vocês uma foto como essa daqui, take a look. Olha só, take a look at this man. Esse homem tem barba. Então, se eu fosse descrevê-lo, eu poderia falar assim, ó, he... Ó, vamos falar do cabelo dele. Ele tem cabelo que é castanho, tá vendo, ó? O cabelo dele é castanho e ele tem barba. He has... Ó, vamos supor que eu estivesse falando assim, ele tem cabelo castanho. He has brown hair. Ele tem cabelo castanho. He has brown hair. And a beard. E também tem uma barba, ó. He has brown hair and a beard. E eu posso ir dando detalhes, ó. O cabelo dele é curto, então he has brown hair. Eu poderia falar também no tamanho do cabelo, falando he has short brown hair. He has short brown hair, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Quando você está falando do cabelo, os adjetivos vêm antes da palavra cabelo, certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui está a palavra cabelo e aqui estão os adjetivos que se referem à palavra cabelo. Ele tem cabelo que é castanho curto. Quando a gente fala das características do cabelo, a gente segue uma ordem, tá bom? Que é praticamente obrigatória, mas se você inverter a posição, quem é nativo vai te entender, ok? But I highly recommend that you follow this order. Tentem seguir essa ordem aqui, ó. Ordem Tachiko, tá bom? Eu que inventei essa sigla aqui, tá bom? É só para vocês lembrarem, ó. Primeiro você põe a palavra que se refere ao tamanho do cabelo, ó. Tá, de tamanho, tá bom? O size do cabelo. Depois você usa a palavra que se refere ao tipo do cabelo. Por exemplo, cacheado, liso, tá bom? Tipo. E depois você fala da cor do cabelo. Então, tentem seguir essa ordem, ó. Ordem Tachiko. Então, por exemplo, imagine que eu falasse assim: ele tem cabelo curto,
Ó, ele tem cabelo curto, castanho e liso. Ó, ele tem cabelo curto, castanho e liso. Tá vendo? Eu tô falando de 3 características do cabelo, ó. Falei do tamanho, do comprimento, da cor e da textura do cabelo. É liso, né? O tipo de cabelo que ele tem não é cacheado, é liso. Bom, como é que eu faço para montar essa frase, professor? Primeira regra importante. You have to remember that in English, os adjetivos, ó, aqui são todos adjetivos, né? I have adjectives here. Adjectives. Tá vendo? Todos os adjetivos caracterizando o cabelo desse cara aí. Bom, em inglês, os adjetivos vêm antes do substantivo. Eu não estou falando do cabelo, então tem que vir todos antes da palavra cabelo. Então olha só como fica a tradução da frase, ó. Como é que é ele tem? Bom, ele tem, vocês já sabem, ó. É he has, certo? Então he has é ele tem. Então vai ficar assim, ó. He has, ele tem. Aí, cabelo. Professor, posso escrever cabelo aqui direto? Assim, ó. He has hair. Só um minuto, pessoal. He has hair. Aí agora eu escrevo curto, castanho e liso? Não. Lembra? Em inglês, primeiro você vai ter que escrever todos os adjetivos que se referem ao cabelo. Então você vai pôr a palavra cabelo lá no fim da frase. Vai ficar ó, he has. Aqui você vai escrever curto, castanho e liso. Só que existe uma ordem pré-determinada, que é essa ordem tatico aqui, ó. Você vai pôr nessa ordem. Primeiro você é uma tendência, tá, pessoal? Se você mudar a ordem, você vai conseguir se fazer entender, tá bom? Mas existe uma posição adequada para você pôr os adjetivos, e a posição com relação às características do cabelo ficaria assim, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, olha, qual que é a palavra que se refere ao tamanho? É a palavra curto, né? Então ficaria, ó, he has short, aí pondo vírgula, ó, he has short. Aí agora a palavra que se refere ao tipo do cabelo liso. Liso em inglês é straight. Tem lá na nossa primeira aula, tá? Vocabulário sobre textura de cabelo. E depois a cor. A cor do cabelo dele é brown. Então, em inglês, a frase ficaria assim, ó. He has, tá vendo? He has, deixa eu ver se eu arrasto pra cá. Pra palavra cabelo vir pra cá. Just a moment. Olha só, ficaria assim, ó. He has short, straight, brown hair. He has short, straight, brown hair. Tá vendo? Eu posicionei as palavras todas antes do substantivo cabelo, que tá aqui, tá bom? Então, os adjetivos todos ficaram antes, obedecendo a regra do inglês de que os adjetivos vêm antes do substantivo ao qual eles se referem. E, além disso, eu os organizei de acordo com uma ordem mais natural, tá bom? Bom, é isso. Tá, falando agora ainda sobre tatuagem, ó. Uma pessoa pode ter tatuagem e isso pode ser relevante na hora de você descrever aquela pessoa, né? Então, quando você estiver descrevendo alguém com tatuagem, é relevante que você fale que a pessoa tem uma tatuagem. Quando a gente fala que a pessoa tem uma tatuagem, obviamente a gente usa o verbo have, né? Que é o verbo ter. So, pay attention to this other picture here. Oh, take a look at this boy. Can you see? Let's imagine that this is Dennis, ok? So this is Dennis, ok? Se eu fosse descrever o Dennis, eu posso falar da cor dos olhos, ó, tá vendo? Ele tem olhos castanhos, não? Dennis has brown hair and eyes. Ó, he has brown hair and brown eyes. Vou escrever de novo, ó. Ele tem cabelo castanho e olhos também castanhos. Tá vendo, ó? Ele tem um bigodinho aqui, não sei se vocês conseguem ver. Em inglês, bigode é mustache. So, eu poderia falar, he has a mustache. He has a mustache. Ele tem um bigode. E olha só, ele é magro, vamos supor que ele seja baixo, tá bom? Não dá pra saber aqui, mas eu acho que ele é baixo, né? Vou pôr assim, ó. He is slim and short. Ele é baixo, ele é magro e baixo, tá vendo? Ó, tô começando a descrição dele. E agora vejam, ele tem duas características que o destacam em relação às demais pessoas. Ó. Ele tem aqui uma tatuagem, tá vendo? No braço direito. Então eu poderia falar assim, ó. Ele tem uma tatuagem no braço
direito, isso pode ser relevante na hora de descrever a pessoa, certo? Como é que eu falo, ele tem uma tatuagem? Bom, tatuagem em inglês é tattoo, com 2 T's e 2 O's. Então, na hora de você fazer a tradução dessa frase, você falaria assim, ó, he has, tá vendo? Ele tem, he has. Aí você fala uma tatuagem, a tattoo, e você localiza a tatuagem, né, para ser mais específico. No caso aqui é no braço direito, então ficaria assim, ó, he has a tattoo on his right arm, no braço direito dele, on his right arm. He has a tattoo on his right arm. Can you see? Ó, he has a tattoo on his right arm. E além disso, ele tem uma outra coisa, pessoal. Tá vendo aqui na orelha esquerda dele? Ele usa brincos. Ó, ele usa brincos. Ponto. Aqui a gente consegue o gancho para entrar no outro verbo, que é o verbo usar. Então, tá vendo? Também é relevante aprender o verbo usar, porque muitas vezes quando você descreve as pessoas, você às vezes fala que ela usa coisas. Por exemplo, ele sempre usa óculos, ele usa um alargador, ele usa aparelho auditivo, pode ser aparelho dentário ou auditivo, né? Ele usa brinco. Então vamos lá. How do I say usar in English? I have already told you, ok? Já falei para vocês. But now we are going to study the verb usar com mais cuidado, tá bom? So, vamos lá então. Just a moment. I am going to show you here the verb usar. Do you remember how to say usar? Eu mostrei lá no começo da aula. Olha só. Usar in English is to wear. Ok? Ó, to wear. This is how we say usar in English. Ok? And when we conjugate the verb to wear, ok? So pay attention. A gente vai conjugar o verbo to wear. Ok? Como é que a gente conjuga o verbo to wear, professor? Bom, bem simples, tá bom? O verbo wear, que é o verbo usar, ele indica, ele faz referência a usar alguma coisa no seu corpo, tá bom? Usar acessórios, usar roupas. Para você conjugá-lo no presente, é bem simples. Ficaria assim, ó. Just a moment. Você pega o verbo wear e sai copiando ele em todas as pessoas. Então, por exemplo, ó, eu digo I wear, eu digo you wear, ó, eu uso, você usa, aí eu vou fazendo isso, tá bom? Deixa eu escrever várias vezes aqui, ó. Wear, wear, vou encaixando, tá vendo? Wear, 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 e assim por diante, tá bom? Eu já vou fazer uma alteração aqui, tá? Deixa eu só continuar. Preciso de mais 3 aqui, ó. Wear e wear. Então, wear, vocês já sabem, é o verbo usar, tá bom? Quando a gente conjuga o verbo wear no presente, a gente diz assim, ó. I wear, he wear, I wear, you wear. Só que pay attention. Quando chega aqui, pay attention, guys. Eu estou conjugando o verbo wear, só lembrando, no present tense, no tempo presente, tá bom? No simple present dele, na forma de presente. Então, olha só, quando eu conjugo no presente, I have to be careful, ok? Pay attention. I have to be careful com as pessoas aqui do meio, ó. Com he, com she e com it, tá bom? Por quê, professor? Porque nessas 3 pessoas aqui, o verbo vai sofrer uma pequena alteração, tá bom? O verbo vai receber um S para marcar que ele está no presente e é terceira pessoa do singular. Eu me refiro a uma terceira pessoa. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, eu vou ter que apagar a cor só para poder digitar aqui, ó. Vocês vão ter que acrescentar um S no verbo. Então, ficaria assim, ó. He wears, she wears, and it wears. Se você está falando de um animal, por exemplo, né? Então, ó, in English, you are gonna say he wears, she wears, and it wears. Tá vendo? Então, nessas 3 pessoas aqui do meio, você tem que tomar cuidado, porque você vai ter que acrescentar um S no verbo. Essa é a única diferença que é muito importante de ser notada, tá bom? Então, lembrem-se, ó, I have to use an S here. Então, por exemplo, como é que eu falo que eu uso óculos? In English, ó, eu uso óculos, in English, vai ser assim, ó, I wear, deixa eu fazer em cor diferente aqui, just a moment, ó. I wear glasses. I wear glasses. Tá vendo?
I wear glasses é eu uso óculos. E se fosse ela, professor? Ela usa óculos, ó. Ela usa óculos. Pay attention. When I say ela, I have to remember that quando é ela, o verbo recebe um S. Então, olha só. Na hora de dizer ela usa óculos, I am gonna say she wears glasses. Can you see? Eu tenho que acrescentar esse S aí no verbo para marcar que o verbo está no presente singular. So, she wears glasses. Tá vendo? She wears glasses. Bom, basicamente é isso que você tem que saber. A gente usa o verbo wear para falar de roupas, né? O que a pessoa está usando. Por exemplo, fulano está usando uma calça preta e um topzinho branco. Sei lá, alguma coisa do tipo, tá bom? Só que a gente também usa para casos em que a pessoa usa sempre alguma coisa, como, por exemplo, usa aparelho dentário, usa brinco, tá bom? Então, olha só. Voltando aqui ao menininho que eu mostrei no final da minha explicação sobre o verbo have. Do you remember this boy here? Do you remember him? I told you that. Ó, se você olhar aqui para a orelha dele, você percebe que ele usa o quê? Ó, ele usa brincos. Tá vendo? Ó? Ele usa brincos na orelha esquerda. Como é que eu falo? Ó? Ele usa brincos na orelha esquerda. Ó, ele usa brincos na orelha esquerda. Bom, ele usa, em inglês é he wears. Então, na hora de você fazer a tradução, fica he wears, certo? Aí, como é que eu falo brinco, professor? Bom, aí você tem que, né, buscar em um dicionário, se você não sabe, ó. Ele usa brincos, ficaria assim, ó, earrings. He wears earrings na orelha esquerda, on his left ear. On his left ear. Ele usa brincos na orelha esquerda, tá bom? É a orelha esquerda? É a orelha esquerda. Tá vendo? É importante você aprender a usar o verbo usar, porque muitas vezes você vai ter que descrever coisas que as pessoas usam, né? Por exemplo, ó, como é que eu digo, professor? Aparelho dentário. Aparelho dentário. Em inglês, aparelho dentário é braces. Braces, tá bom? Braces. Então, como é que eu falaria assim para alguém, professor? Ó, ela usa aparelho dentário. Ela usa aparelho dentário. Bem simples, agora você já sabe, ó. Braces é aparelho dentário. How do I say ela usa? Ó, é só você olhar aqui. Ela usa, she wears. Então, ela usa, em inglês vai ser she wears. Não, she wears aparelho dentário. She wears braces. She wears braces. E se fosse eu uso aparelho dentário, professor? Ficaria I wear braces, né? Só o verbo sem o S. I wear braces. I wear braces. Tudo bem? Então, let's practice a little bit more, ok? Vamos praticar aqui um pouquinho, ó. Take a look at this girl here. Take a look at this girl. Olha só essa mulher aqui. Let's imagine that this is our teacher, okay? This is our geography teacher, nossa professora de geografia, ok? Então vamos lá. This is our geography teacher. A gente viu que para descrever as pessoas eu preciso de 3 verbos, do verbo to be, do verbo to have e do verbo to wear, correto? Ó, 3 verbos. Porque cada um deles vai me ajudar a falar uma coisa diferente, certo? Então, por exemplo, ó, vamos imaginar, let's imagine that this is our geography teacher, ok? This is our geography teacher, professora de geografia, ok? This is Jessica, okay? Her name is Jessica. So this is Jessica, she's our geography teacher. Vamos descrever a Jéssica? Então, olha só. Como que é a Jéssica? Como é a Jéssica? Em inglês, a palavra, o nome de Jéssica, pessoal, não tem um acento, tá bom? É assim, ó. Como é a Jéssica? Bom, mas aqui eu escrevi em português, né? Então eu vou pôr com acento, tá bom? Jéssica. Em inglês, para perguntar sobre a aparência das pessoas, eu vou perguntar assim, ó. What does fulano, né, look like?
tá bom? Então, em inglês, para perguntar sobre a aparência, eu pergunto desse jeito aqui, tá, pessoal? Gravem essa pergunta, ó. What does... Aí você põe o nome da pessoa, look like. Por exemplo, ó, como é que é o Paulo? Se eu estou perguntando só sobre a aparência dele, é What does Paulo look like? Como é que é a Jéssica? What does Jessica look like? What does Jessica look like? Essa pergunta significa como que é a Jéssica? Aí você vai ter que fazer uma descrição física dela. Ó, you have to describe Jessica's... Ó, você tem que descrever Jessica's appearance para responder a essa pergunta. Então, se a pessoa te pergunta What does Jessica look like? Você vai fazer isso aqui, ó. You have to describe Jessica's appearance. Você vai ter que descrever a aparência da Jéssica. Para descrever a aparência, você vai usar esses verbos aqui. Então, vamos, por exemplo, ó, só para vocês verem. Vamos supor que ela tenha 1,55 m de altura, tá bom? 1,55 m. Que é uma coisa que vocês não conseguem ver aqui, né? Mas só para vocês imaginarem, ó. Então, vamos lá. I'm gonna describe her in English, okay? So, Jessica is short. Ela é baixa, tá vendo, ó? She has... Tá vendo, ó? Cabelo longo, liso e loiro. She has... Lembra da ordem tática? Primeiro vem o tamanho. She has long. Depois vem o tipo, ó. Straight, liso. Depois a cor. Blonde hair. She has long, straight, blonde hair. Ó, os olhos dela são azuis. Eu poderia falar assim, ó. Os olhos dela. Professor, como é que eu falo dele? Como é que eu falo dela? Você não ensinou ainda. Vou ensinar agora, ó. Dele em inglês é his, tá bom? E dela é her. Então, ó, os olhos dela são azuis. In English, I will say, her eyes are blue. Ou então eu posso falar, ela tem olhos azuis, ó. She has blue eyes. She has blue eyes. Eu posso falar das duas formas, certo? She has blue eyes, ou então, her eyes are blue. É a mesma coisa, a mesma informação. But pay attention, ó. Jessica is short, usei o verbo to be. She has long, straight, blonde hair. Her eyes are blue. Eu poderia falar aqui já do corpo dela. She's short and slim. Ela é baixa e magra. Ela tem cabelo loiro, comprido e liso. Os olhos dela são azuis. Vejam só agora, ó. Ela usa óculos, tá vendo, ó? She wears glasses. She wears glasses. Ela usa óculos. E pronto. Eu acabei de descrever a Jéssica. Vamos supor que eu queira dar mais detalhes. Ela tem um sorriso lindo. Ela tem um sorriso. She has a beautiful smile. Aí você vai aumentando a descrição conforme o seu bem entender. Tudo bem? Vamos lá, então. Ó. Eu só quero que vocês entendam que a aula de hoje ela foi sobre os principais verbos que a gente precisa para descrever pessoas. Por que são esses, professor? Porque sempre a gente usa um ou outro deles, ó. A gente usa o verbo to wear, que é usar. A gente usa o verbo to have, que é o verbo ter. A gente usa o verbo to be, para falar sobre o corpo, sobre a estatura, às vezes sobre a cor dos olhos, cor do cabelo e assim por diante, tá bom? And I think that is it, okay? This is everything you have to understand about it, okay? Bom, eu acho que eu consegui cobrir aqui o essencial que vocês precisam saber a respeito dos verbos que a gente usa para descrever pessoas, okay, guys? I hope you enjoyed the class. I really hope that you have enjoyed our class. And in our next class, I'm gonna give you more examples of describing people's appearance, okay? I'm gonna give you some exercises. I'm gonna show you some people so that we can practice, okay? And that's it. See you in our next class, okay? Bye, everyone.